Irmãs e irmãos, uma abençoada terça-feira, hoje, dia 22 de junho, 12ª semana do Tempo Comum, que possamos agora partilhar mais uma vez as palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, e nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas queridas e queridos irmãos, o Evangelho de hoje, ligando ao de ontem, que nós aprendemos que não devemos julgar, hoje observamos a continuação dos ensinamentos de Cristo com as seguintes palavras: Não deis aos cães as coisas santas, e nem atirei vossas pérolas aos porcos. O que nós temos de mais importante, o que nós temos de santidade, as coisas de Deus. Falar de Deus, do projeto da vida dele, das coisas do Evangelho, das coisas de Deus. Que nós não devemos desperdiçar as coisas santas e sagradas com porcos, com aquilo que é imundo, com aquilo que é perdido. Quantas vezes nós perdemos tempo discutindo e brigando por coisas que não deveriam ser discutidas. Como nós devemos viver o Evangelho, ao invés de tentar ficar discutindo e brigando sobre as coisas de Deus. E também ele vem nos dizer: tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Aqui não é a referência de querer que as pessoas só te façam o bem. Não, é a questão de doação, é a questão de fazer o bem para o seu irmão como você queria que você estivesse. Quantas vezes nós vemos irmãos nossos precisando de ajuda em momentos difíceis? Nessa fase de pandemia, muitas pessoas ficaram desempregados. E colocar-se no lugar do irmão, né? Não sofrer a dor dele, mas colocar-se no lugar do irmão e compreender aquilo que ele está vivendo e auxiliá-lo, ajudá-lo, fazer a ele aquilo que queriam que fizesse com você, se você estivesse naquela situação. Nos ensina muito esse caminho de doar ao próximo, de estar próximo do nosso irmão. E também nos ensina a questão da facilidade da vida e da dificuldade de encontrar o nosso caminho de salvação. Porque é muito fácil ir pelo lado do pecado, é muito fácil viver na perdição. Assim como diz ele, a porta é larga e espaçosa é o caminho. E muita gente passa por esse caminho, muita gente escolhe o jeito mais fácil. E ele fala, é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Porque a vida é muito importante. A vida é tudo que nós temos de sagrado que Deus nos deu. Em que nós não atiremos nossas vidas, as nossas pérolas aos porcos. Que nós saibamos dar a nossa vida a Cristo, aquele que nos salvou. Poucos procuram esse caminho. Poucos vão por esse lado. Que nós sejamos mais, que nós sejamos muitos, que nós busquemos esse caminho estreito, que é difícil caminhar, mas que é o único caminho que leva à salvação. Que nós possamos pedir ao Senhor que nos abençoe nesse dia,
que nos ensine a enxergar melhor aquilo que Ele quer que nós façamos com as nossas pérolas, com aquilo que é santo, com a nossa vida. Que nós saibamos entregar a nossa vida a Cristo. Que Ele nos proteja e nos guarde nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.